que está em Lucas, no capítulo 22, Lucas, capítulo 22, a partir do verso 9. Lucas, capítulo 22, versículo 39 diante. Glória a Deus. Acompanhe comigo. Diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, diz: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que lhe confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Essa noite eu quero compartilhar sobre: em muitas batalhas de oração estaremos a sós. Essa passagem ela nos leva a interpretar de uma forma quase que sobrenatural mesmo, difícil, esse momento de Jesus. A Bíblia fala que Jesus separa Pedro, Tiago e João, e em uma das áreas do Monte das Oliveiras, essa área do Getsêmani, e ele convida esses discípulos de sua confiança, não que ele não amasse os outros 9 ou os 8, nós entenderemos isso já já. Ele amava todos, mas Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais próximos, sempre estavam ali ao lado de Jesus. E ele os separa para um momento que esses discípulos talvez nunca imaginariam em viver, nunca imaginariam ver. É que Jesus separa esses 3 discípulos e leva-os a este lugar, e quando ali chega, pede para que ele ficasse ali orando por ele, orando com Jesus. Precisava de amigos próximos. Jesus precisava que seus discípulos pudessem estar ali perto dele, orando por ele. Aqui nós aprendemos muitas coisas, porque até Jesus precisava de companhia. Jesus precisava dos seus discípulos, e ele separa esses discípulos, e ali ele começa a orar. E quando Jesus começa a orar, começa a vir sobre ele a angústia, a dor, o peso daquele momento, porque aquele momento era muito crucial para a vida de Jesus. Estava prestes a ser traído,
Jesus, naquele momento de agonia da sua alma nesta oração, Jesus não estava com medo da morte. Mas a angústia, a dor que levou Jesus a essa oração tão intensa, capaz de causar-lhe um tipo de uma hemorragia nos seus poros, a ponto de gotejar sangue, segundo Lucas relata, é um caso raro na medicina de acontecer, mas o contexto é que essa dor era a dor pelo pecado da humanidade sobre sua vida. E isso causou-lhe tanta angústia, isso mexeu com o emocional, com o físico de Jesus, com a alma de Jesus, que ele não suportou. E chega um momento em que ele levanta e vai até os seus discípulos, e quando chega lá, eles estão dormindo. E Jesus os anima e fala: vocês não estão suportando orar comigo, vocês precisam estar firmes, vocês precisam estar orando. E Jesus se afasta de novo, e quando ele vai, a oração torna-se mais intensa ainda. A dor do pecado do mundo sobre ele era insuportável. E de repente, Jesus estava só. Os seus discípulos não suportaram o peso. Os seus discípulos adormeceram pelo cansaço, pelo estresse, pela tristeza. Como ele diz, vocês dormiram com tristeza. Não é que esses discípulos foram negligentes com Jesus, é que ao ver o sofrimento, a dor de Jesus no Getsemane, causou-lhes um desgaste emocional, espiritual, físico, que eles não suportaram e dormiram. Também o cansaço do dia a dia, mas esse momento em específico, eles não conseguiram acompanhar Jesus. Tamanha era a aflição do seu mestre. E aqui a gente começa a mergulhar em alguns aprendizados. O primeiro é que a solidão, a tristeza e a angústia foram a companhia de Jesus naquele momento. E assim muitas vezes, você e eu temos esse momento Getsemane. E não posso dizer que isso possa ser evitado na sua vida, a não ser que a nossa dependência seja total de Jesus. Mas diante das aflições deste mundo, das lutas deste mundo, nós temos o nosso Getsemane. E o nosso Getsemane às vezes é dentro de casa. Naqueles momentos em que nós precisamos ir na presença de Deus e somos tomados por angústias, dores, somos tomados por essas mágoas, ressentimentos e uma tristeza tão profunda que nós vamos às lágrimas, aos gritos de dores, enquanto que às vezes o nosso marido, a nossa esposa, os nossos familiares, eles parecem não sentir, parecem não ver. Por que não dizer às vezes, como líder de um ministério da igreja, como um pastor da igreja, como líder de célula, como um professor de escola bíblica, como líder do louvor, como levita, que muitas vezes
tem que, a nível de oração, a nível de intercessão tão difícil, tão doloroso, e você olha para os lados e você não vê ninguém, e aquelas pessoas que às vezes fazem parte da sua vida, da sua casa, do seu ministério, são os mais distantes. E como diz aqui, às vezes não é porque são negligentes, é porque não suporta o nível, a dimensão da oração, da intercessão que muitas vezes temos por alguém que amamos. É a dimensão da intercessão, da oração, pelo ministério que você conduz, pela igreja que você conduz, pela família que você conduz, e você está só. E nesse momento, talvez no primeiro impacto, no primeiro passo, você vai se levantar e dizer: Deus, eu não estou suportando. E você vai olhar para os lados, você não vai ver ninguém. Ou se alguém ainda está perto, ele não consegue caminhar com você, não porque você é melhor, é porque ele não consegue chegar à dimensão, ao nível da intercessão que você está. O Getsemane é um lugar de força, coragem, determinação, propósito, escolha. E aqui diz que então foi um anjo para fortalecer Jesus. Aqui eu entendo que a nossa dependência de Deus é tão grande, e nós nunca ficaremos a sós. Talvez vai faltar o marido, a esposa, os filhos, o líder, um irmão, mas Deus vai providenciar algo para te fortalecer, para que quando você descer do Getsemane, esteja mais forte, como subiu, mais valente do que antes, e vai prevalecer sobre todas as afrontas do mundo, do diabo, toda a traição, todos os problemas que vierem sobre a sua vida. Então Jesus volta a falar com seus discípulos. Eles continuavam dormindo. Jesus então começa a falar com o Pai, e a primeira palavra ele vai dizer: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Jesus não estava negando a sua fé, Jesus não estava retrocedendo, mas o cálice da ira de Deus contra o pecado, e o pecado do povo sobre ele, e a sua morte na cruz que ele já vivenciava, levava ele ao gosto amargo de interceder e morrer por nós. Afasta de mim este cálice. Ele está dizendo para o Pai: Pai, este cálice é muito amargo, é muito difícil, Pai, eu não estou suportando. Mas o homem Jesus, que não veio para retroceder, que não veio para se esconder, que veio para cumprir propósito, o homem Jesus vai dizer para o Pai: mas que não faça a minha vontade, seja feita a tua vontade. Olha a dependência. Quando nós nos colocamos na dependência de Deus, Deus vai nos sustentar em espírito, Deus vai nos sustentar com a sua palavra, Ele vai trazer o alento, Ele vai nos fortificar, e a vontade de Deus é que você e eu venhamos a romper e vencer todas as circunstâncias da vida. Então Ele vai dizer: Pai, a minha vontade é deixar tudo, mas seja feita a tua vontade.
Isso implica independência. Depender de Deus. Mesmo que você vai lá no Getsemane, você tem o teu Getsemane, dependa de Deus. Deus é o Senhor da sua, da minha, da nossa vida, e Ele nunca vai nos desamparar. Talvez já tem dias que você está no Getsemane da tua casa. Teu marido não muda, teus filhos não mudam, tua mulher não muda, as circunstâncias não mudam. Talvez você já vive em tanta dor nas tuas orações, que em alguns momentos você já falou para Deus: Deus, eu não suporto mais, eu não aguento mais, isso não é para mim. E vem um sentimento de tristeza, vontade de desistir, de abandonar, de correr, de fugir. Mas para onde iremos nós? Quem nos salvará a não ser Jesus? Quem nos ajudará senão Jesus? De onde vem a nossa força? Vem de Deus. Em quem nos fortalecemos? Em Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amados, nas horas difíceis não estamos só. Talvez nós estamos sozinhos de homens, mas nunca sem a presença de Deus. O homem Jesus estava ali, mas Deus providenciou um anjo para o fortalecer. Não esmoreça, não desista, prevaleça. As tuas lágrimas não são em vão, a tua agonia, a tua dor, a tua tristeza, é porque você é humano. É porque nós, como humanos, sentimos dores, nós nos amarguramos, nós choramos. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu já pedi também: Deus, afasta de mim este cálice. E este cálice tem nomes, este cálice tem referências. Em contexto espiritual, material, familiar, social, ministerial. Pai, afasta de mim este cálice. Eu não estou aguentando, não estou suportando. Até quando, Deus? Mas aí vem a palavra: seja feita a tua vontade. E deixa eu te dizer uma coisa: a vontade de Deus sempre é melhor do que a nossa. A vontade de Deus é sempre o melhor para nós, porque Ele não nos abandona, Ele sempre vai nos direcionar e nos fortalecer. A agonia da nossa alma não vai causar uma ruptura da nossa fé. As tristezas das batalhas de oração sozinhas podem não ser ouvidas por homens, mas não precisam que ninguém veja. Somente Ele já é mais do que suficiente. As tuas batalhas não são em vão. O teu Getsemane não é um acaso. O teu Getsemane tem fundamento, tem direcionamento, tem propósito. E o propósito é que você seja mais fortalecido. Quando Jesus sai do Getsemane, Ele encara o traidor. Lá vem aquele que era seu discípulo, aquele que dizia que o amava, e dá-lhe um beijo de traição e o vende. E ele fala para seus discípulos: te preparem, orem, porque agora vocês sentirão e viverão o que é o preço de orar, interceder
e vigiar. O Getsemane faz muitas vezes muitos líderes, pastores, membros de igreja desistirem, abandonarem, e são dominados pelas tristezas e as circunstâncias, porque o Getsemane exige de nós muito mais do que uma mera oração. O que eu aprendo com isso, o que eu quero compartilhar com isso, é que muitas vezes nós fazemos orações emocionais, nós fazemos orações para tentar falar para Deus daquilo que o coração verdadeiramente não é ou não está falando. Queremos muitas vezes fazer oração apenas pela graça, apenas pelos favores que receberemos. Às vezes fazemos orações apenas por interesses humanos próprios. Às vezes fazemos orações conforme a nossa força humana, até onde é suportável. Fazemos orações às vezes orações relâmpagos, fazemos orações decoradas, fazemos orações da fome, como dizia um missionário, a oração da fome, em nome de Jesus, amém, e achamos que com isso nós vamos mover Deus, achamos que Deus se vende com orações fraudulentas, orações que não são a verdadeira exposição da alma, orações que não nos revelam, orações que não nos desnuda diante de Deus. O Getsemane é aquele que move Deus em seu favor, a graça, o poder de Deus em favor daqueles que o buscam. Quando pensamos nesse nível de oração, e talvez eu sei que você está me ouvindo, você que estão me vendo aqui, vai dizer assim, mas hoje não é necessário orar dessa maneira. Aleluia, talvez você não precise, mas tem muitas pessoas que estão no Getsemane e que lá choram lágrimas, que se derramam e que gritam e que choram e que gemem, e o Espírito ainda geme junto, porque são dores que precisam de aliento, que precisa de cura, que precisa de restauração. Uma coisa é quando eu oro por alguém, eu oro pela igreja, eu oro por algum ministério, apenas porque alguém me pediu. Outra coisa é quando eu oro por necessidade extrema. Aleluia, porque Deus livrou a minha família do Covid-19. Mas vocês queiram entender uma coisa, esses tempos eu ouvia os números de pessoas da Covid, mas de repente chegaram os nomes das pessoas atingidas pela Covid, a começar pelos meus irmãos. E eu distante, nós distantes, não podemos nos achegar, não podemos fazer nada. Qual foi a solução? O Getsemane. Deus me mostrou a necessidade de eu ir ao extremo da minha oração em favor dos meus irmãos, que tenha certeza do que falo pela minha transparência. Nunca deixei de orar, mas é tipo: Pai, abençoa meus irmãos, abençoa minha madrasta, abençoa minha família. Mas nesses dias a oração foi Getsemane. Deus, não permita que eles morram, não quero perder ninguém. Deus, esse cálice está pesado, mas faça a tua vontade na minha família. É outro nível, igreja.
você vê alguém na iminência de uma morte, tuas mãos presas, algemadas, o que você pode fazer? É nessas horas, ou nestas horas, em que a oração tem que ser ao nível do Getsemane, não daqueles que dormem, daqueles que não suportam, mas é aqueles que vão acima dos limites das suas forças. Porque Deus não nos dá provas maiores do que aquela que podemos suportar. Que é muito fácil orar quando tudo nos vai bem. Meu salário todo mês cai na conta, não devo nada para ninguém, está tudo sob controle, geladeira abastecida, dinheiro sobrando para pagar as contas que aparecerem. Oh, oração gloriosa! Isso é bom, mas também Jesus diz para os seus discípulos: vocês não conseguiram suportar orar, porque agora não era pelos seus próprios interesses. Jesus não orava pelo seu próprio interesse, mas estava sobre ele o pecado do mundo. Ele orava por todos. Era a dor de todos sobre ele, era o pecado do mundo sobre ele, era a iminência da morte, a iminência da traição, e ele prevaleceu firme na vontade do Pai. Aleluia! E por causa da vontade do Pai, ele desce do Getsemane preparado. Ainda que o seu traidor viesse e o beijasse, ele não recusou, ele não retrocedeu, porque de estar na presença do Pai, ele estava preparado para todas as coisas, principalmente a morrer por você e por mim, por todos nós. Aleluia! O Getsemane, ele foi fortalecido, ele foi ajudado por um anjo, porque o propósito havia de se cumprir. Sabemos da sua vitória sobre a morte, mas sabemos da sua força até o momento da sua crucificação, ao ponto de ser tão fortalecido, que no momento em que ele poderia falar qualquer outra coisa, e se quisesse anulava toda a história, anulava a cruz, anulava todo o sofrimento, ele olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando você entende isso, você desce do Getsemane pronto a exercer e perdoar em todas as circunstâncias, e preparado para romper todos os sofrimentos e lutas, porque você sabe que a promessa de Deus vai te fazer mais que vencedor, se nós permanecermos na fé. Por isso quero concluir dizendo, em Filipenses no capítulo 2, nós observamos isto. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo
céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! O Getsemane previa isto, mas ele desceu do Getsemane mais forte do que momentos das suas angústias. Minha irmã, eu não sei como tem sido o teu Getsemane. Meu irmão, eu não sei o teu Getsemane. Mas uma coisa eu vos digo: seja forte, corajoso, corajosa, determinada. Ainda que lá no teu momento você chore, você grite, a dor, a angústia, a agonia possa até tentar e lutar contra o teu coração, Deus te fortalecerá e você descerá mais forte do que quando subiu. Deus cuida de nós, Deus cuida da sua igreja, Deus cuida dos seus filhos. Saibam de uma coisa: não sejam como discípulos fracos, que embora, como citei, eles não foram negligentes, mas não foram tão fortes como deveriam. Esse é um tempo de luta, é um tempo de batalha, e talvez você vai se sentir só, mas não desista. Deus está te vendo e te ouvindo, e Ele, se necessário for, e com certeza Ele pode fazer isso, mandará anjos te ajudar